Tem gente achando muito engraçado essas cenas aí do Zico, jogando bola no rachão, caindo no chão, tropeçando, e é natural. O homem já está numa certa idade. Mas a verdadeira discussão que a gente via até é, por que nós não formamos mais esportistas e homens públicos como Arthur Antunes Coimbra, o Galinho de Quintino, o Zico? Zico é um exemplo de caráter não só como esportista, mas como homem público no Brasil. Sempre teve sucesso em tudo aquilo que fez e sempre deu exemplo para outras pessoas. Veja, Zico como jogador de futebol costumava ser o primeiro a chegar para treinar e o último a sair. E mesmo sendo um dos dois melhores jogadores do mundo junto com Maradona na sua época, ele não tinha tempo ruim. Se tinha clássico no Maracanã, ele jogava. Se tinha jogo contra o Madureira num estádio ruim a 40 graus, ele também jogava. Zico nunca foi visto dando exemplo ruim, nem dando declaração polêmica ou se comportando como um retardado. E mesmo quando terminou sua carreira no futebol brasileiro, virou exemplo na Turquia, no Japão e em vários lugares do mundo. Isso acontece porque mais do que um esportista, Zico era um homem exemplar. Isso deveria ser comum num país como o Brasil. Nós vivemos um país de famílias destruídas. Casais se formam sem muita responsabilidade, dando origem a meninos, em geral, que não têm a figura paterna próxima. Esses meninos vão procurar referência em músicos e em esportistas, que em geral não são grandes seres humanos. Neymar, Pose do Rodo, Oruan, Virgínia, tudo isso serve para quê? É exemplo? Infelizmente, são alguns dos nomes mais populares para gerações mais novas. Isso tem um efeito muito deletério sobre elas. A ideia de trabalhar duro, ser disciplinado, ter respeito próprio e com o espaço do outro, a ideia de não ficar expondo sua vida social nem sexual o tempo todo, ficou jogada de lado, abandonada como uma coisa obsoleta. E eu não tô falando que você tem que ser um puritano, veja só. Zico entra num hall de figuras públicas como Senna e como o próprio Pelé, que tiveram suas vidas sociais bastante expostas, mas eles sempre se comportaram como exemplo para os mais jovens, fazendo que os jovens se inspirassem nele em suas próprias carreiras. Zico, nesse sentido, é como se fosse o último de uma geração de homens que está deixando de existir no Brasil, que são os homens exemplo. Zico é reconhecido por todos como um bom pai, um bom companheiro de trabalho, um bom profissional, um bom amigo. E as pessoas que se inspiram nele, veja só, acabam se tornando homens assim. Então eu entendo que você acha engraçado que o Ronaldinho Gaúcho ele esteja sempre em lugares inusitados, ou que o Adriano more numa favela. Beleza. Ai, o Neymar está comendo alguém. Ai, o Vini Júnior está comendo aquela outra. Tudo isso é anedótico, divertido, movimenta a página de fofoca, mas não cria grandes lideranças. Então, na hora de olhar a cambalhota do Zico, lembra também do homem que ele é. Lembra também de todos os momentos grandes que ele passou e todas as alegrias que ele trouxe. E por mais que ele não tenha trazido a Copa do Mundo, coitado da Copa do Mundo que não tenha o Zico levantando a sua taça. Zico foi um dos maiores jogadores da história, um dos maiores homens que passou por esse país. Se eu for presidente da República, eu vou não apenas me inspirar no Zico, mas vou trabalhar muito para que o Brasil seja um país que forme homens, jovens e velhos, tal qual o Galinho de Quintino. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República.